Olá, tudo tranquilo? Vamos para a nossa conversa pedagógica de hoje. Hoje vou estar refazendo um vídeo que eu postei aqui no canal, um dos primeiros vídeos, até o que teve um maior número de acessos também. Vou deixar na descrição desse vídeo aqui para você conferir depois. Vou estar refazendo ele com uma qualidade um pouco melhor. Que o vídeo se intitula, o título do vídeo é Tendência Pedagógica em 6 minutos e logicamente vou estar falando hoje sobre tendências pedagógicas. Quando a gente pensa em tendência, a gente pensa em moda, pensa aquilo que a sociedade coloca como sendo correto em algum momento da história. E dentro da educação também a gente tem essas diretrizes que terminam levando a educação para um determinado rumo em cada período ali da história da sociedade em si. Eu vou tentar ser muito rápido, resumido, ser muito sintético aqui no que vou falar, porque já tenho muitos vídeos gravados aí sobre tendências pedagógicas, então se você quiser saber a questão da localização geográfica dentro da história, cada período também, vou deixar na descrição aqui também, e quiser saber também sobre cada uma das tendências separadamente também, vou estar deixando aqui na descrição desse vídeo. Então vamos lá. Então dentro do contexto educacional a gente tem alguns modismos que a gente pode chamar de modismo. Se você estiver estudando, por exemplo, Gadot, ele vai chamar essas tendências pedagógicas de pensamento pedagógico ou ideia pedagógica. Se você estiver estudando, por exemplo, o professor Libani, o professor Luquezzi, eles vão chamar de tendência pedagógica, que é o título aí dessa discussão. Se você estiver estudando, por exemplo, quem mais? Maria Mizukami, ela vai chamar de abordagem pedagógica. E outros autores também vão colocar, por exemplo, o professor Saviani vai colocar como concepções pedagógicas. Então, só para que você se intere aí dos vários termos, várias possibilidades para esses modismos aí. Então, eu vou tentar ser muito rápido aqui, muito sintético nas palavras, como já falei. E vou deixar os outros vídeos aqui na descrição aqui na descrição, o link abaixo aí, todos os links, aliás, você pode estar conferindo depois. Ok, vamos lá. Então, é consenso entre os pensadores, pelo menos assim, entre o professor Libani, o professor Luquezzi e outros pesquisadores, outros professores também, que trabalham nessa questão dessa divisão, que as tendências pedagógicas podem ser divididas em dois grupos, sendo um grupo chamado de liberal e outro grupo chamado de progressista. Então, esse liberal ele tem aí um cunho, tem um apoio teórico aí, em pesquisadores, estudiosos como Emile Durkheim, e esse progressista aqui ele tem apoio aí com certeza em Marx e nos marxistas, toda essa ideia aí de transformação da própria sociedade. Então esse grupo liberal ele tem aquela visão de deixar a sociedade como ela está, naquele mesmo padrão, sem muita alteração. E esse grupo pode ser dividido em três tendências, aí, em três pensamentos, em três ideias pedagógicas. O primeiro é o tradicional, que ele entra aqui no Brasil a partir de 1549 já com os jesuítas, e ele fica aí até pelo menos na década de 30, década de 40 também. Lembrando que essa pedagogia tradicional, ela valoriza o professor e coloca o aluno numa posição mais de um ser passivo. O professor ativo e o aluno passivo. O professor sempre está explicando aquilo ali e o aluno está, na maioria das vezes, tentando absorver, porque entende-se que os alunos eles precisam encontrar o seu local na própria sociedade. Então, todas essas tendências são chamadas de liberais nesse contexto de manutenção da própria sociedade. Essas tendências aqui, já falei da primeira, tradicional. Depois da tradicional, começa-se uma crítica, logicamente, a esse modelo tradicional. E esse modelo que critica, agora que surge essa crítica, ele é chamado de escola renovada, que é onde se através das pesquisas você percebe que as crianças terminam aprendendo de forma bem diferente, as pessoas elas aprendem em ritmo diferente, e isso mesmo você pode observar em texto, por exemplo, de Montessori, algumas pesquisas, algumas práticas dela, também vai ser visto isso aí. E outros autores também que já sinalizavam nesse sentido, por exemplo, Rousseau e muitos outros, até uns anteriores a ele. Então, essa tendência chamada de liberal, ela se subdivide em tradicional, renovada, e essa renovada pode ser subdividida ainda em pelo menos duas outras. Tem muitas outras ramificações, mas as principais que julgo aqui são a progressivista, chamada progressivista, ou pragmatista, também definida por John Dewey. Essa tende a ver aceita a questão da diretividade do professor ali como um ser importante ainda, mas toda essa ideia renovada coloca o aluno como sendo o centro do processo, já muda muito a questão do eixo. A outra subdivisão dessa renovada seria a progressivista ou não diretiva, liderada aqui por Carl Roger, um pensador
Carl Roger que já não aceita essa questão da diretividade do professor na questão do ensino-aprendizagem. O professor funciona mais como um especialista em relações humanas. A outra tendência aqui seria a tecnicista, que é mais ligada, o mais importante agora não é nem o professor, nem o aluno, mas a técnica. Por exemplo, o conteúdo é elaborado por um especialista, o professor aplica em sala de aula, o aluno aprende através daquele manual. Hoje está em voga muito essa questão da educação tecnicista, isso aí em muitos lugares, curso técnico, assim, com outra roupagem, com outro melhoramento, tal e tal, mas ainda uma ideia tecnicista, uma ideia de avaliação, de eficiência, de eficácia, toda essa parte industrial. Na verdade, é uma forma de unir a escola ao modelo industrial, que a gente pode estar falando em outro momento, mas assim, de forma exaustiva. Então, desde a era Vargas e a era de 30 a partir daí também, a gente vê uma ideia também de industrialização. Alguns colocam que isso em 1800, na época de 1800, já tinha mais ou menos uma ideia nesse sentido, já até li alguma coisa nesse rumo aí. Pronto, então essas são as tendências que tendem a manter a sociedade como está, apenas sem pensar em transformação. Desse lado você tem outras tendências que elas vão mais na ideia de transformação da sociedade, sendo a primeira a tendência de Paulo Freire, chamada de libertária, bem conhecido no Brasil. Paulo Freire hoje é o patrono da educação, neste momento, pelo menos. E a gente vê que em 1961 a gente tinha ainda um número elevado de analfabetos no Brasil. Usando aqui um texto, um estudo de Ribeiro, de 1986, ele diz que na década de 40 a gente tinha 55% da população analfabeta, e em 1950 a gente tem a metade da população, 50,5%, e em 1960 a gente tem aí em torno de 39,25%, que é uma margem ainda muito alta. Então Paulo Freire, a partir de 1961, entra aí com o seu método, tentando educar, tentando alfabetizar adultos, que essa forma de educação de adultos é chamada de andragogia, diferente de pedagogia, né? Então ele entra com esse método, mas não consegue concluir totalmente a sua ideia. É lógico que existem muitas críticas sobre Paulo Freire, mas o vídeo aqui, o objetivo é só sinalizar as tendências aí. Então ele entra com essa ideia de alfabetização, interrompida aí com a questão da ditadura militar de 1964, e pronto. Então nesse período aí você tem outra tendência pedagógica que também está surgindo, também, que é a questão da libertária. Primeiro a libertadora, depois a libertária, que é de Freire, que também vai na ideia não aceita muito a questão da autogestão, aliás, não tem essa ideia de comando, então se prega muito a questão da autogestão. O próprio grupo termina se autorregulando aí. Então, se na pedagogia do Paulo Freire ele não aceita os conteúdos, então os conteúdos dominantes, esses conteúdos eles são vistos dentro da própria realidade do grupo ali. Então, são temas geradores desse processo. O Freire também vai mais ou menos nessa direção aí, dessa ideia, ele é associado um pouquinho à ideia anarquista, desse movimento do século XIX, século XX. A outra tendência, e a última aí que a gente pode estar pontuando, seria a crítica social dos conteúdos. Se essa tendência pedagógica progressista, que o termo progressista aí é atribuído a Edson Didek, também é um pensador muito interessante, quem gosta de estudar essa questão marxista aí, é muito interessante o pensamento dele também. Essa ideia progressista, ela com certeza, ela foi desenvolvida por Edson Didek, e ela tem uma ideia de transformação, então você vai pensar como é que a gente vai usar, qual estratégia a gente vai usar para que a gente consiga levar essa classe que está sendo oprimida, talvez a ser uma classe até opressora, né? Também a participar aí daquilo que a classe dominante está participando. Então, se Paulo Freire diz, olha, a gente não pode usar esses conteúdos aí, porque esses conteúdos estão recheados de ideologias, e juntamente com outros, essa tendência crítica social dos conteúdos, que aí entra a questão da ideia da pedagogia histórico-crítica também, dando um suporte teórico para isso aí, que aí entra a questão do professor Saviani, o professor Libânio nessas questões, e essa tendência vai dizer que a gente tem que usar o conteúdo, mas deve-se fazer uma crítica em cima do conteúdo, porque o conteúdo é visto como uma arma que o dominante tem. Então, se o dominante tem aquela arma, o dominado tem que se apoderar daquela arma para que assim ele consiga também participar. Então é isso aí, as tendências basicamente são essas aí. Se você gostou do vídeo, né, deixe seu comentário aí embaixo, dê um joinha no vídeo, compartilhe com seus colegas se é da sua vontade. Se não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Se já se inscreveu,
assine essa notificação sino aí que aparece aí, porque senão o YouTube não consegue enviar os vídeos para vocês. E até a próxima. Valeu!